Quando uma mulher está há algum tempo sem vivenciar momentos de proximidade física, seu corpo naturalmente busca formas de suprir essa carência. A linguagem corporal é realmente fascinante, especialmente quando uma pessoa transmite mais do que imagina. Um exemplo disso pode ser observado quando alguém, após um período sem contato íntimo, começa a demonstrar sinais sutis de tensão ou energia acumulada, sem necessariamente fazer isso de forma intencional. Essas manifestações podem ser pequenas, mas estão lá, esperando para serem notadas. Por exemplo, anos atrás, um amigo me contou sobre uma colega de trabalho que começou a se comportar de maneira um pouco diferente ao redor dele. Não era algo exagerado, mas havia certos detalhes na maneira como ela se movia perto dele. Durante conversas informais, ela se inclinava um pouco mais para a frente, mantinha o contato visual por mais tempo e até brincava com o cabelo de forma que ele nunca havia notado antes. Não se tratava de algo direto, mas havia um padrão que estava se tornando mais evidente. O que ocorre é que, quando uma pessoa passa um tempo sem certo tipo de conexão ou contato, seu corpo começa a procurar maneiras de liberar essa energia reprimida. Ela pode não estar pensando conscientemente sobre isso, mas seu comportamento e seus gestos podem refletir essa tensão. Psicologicamente, estudos indicam que emoções ou desejos reprimidos podem se manifestar em ações repetitivas, como tocar no cabelo, fazer movimentos sutis com o corpo ou manter o contato visual de maneira mais intensa. A linguagem corporal é uma ferramenta poderosa para entender o que uma pessoa realmente sente. Muitas vezes, os gestos e movimentos que fazemos de forma inconsciente revelam mais do que as palavras podem expressar. Um exemplo disso é quando uma mulher, após um período sem um contato mais próximo, começa a demonstrar sinais sutis de desejo ou de tensão acumulada. Esses sinais podem ser pequenos, como uma inclinação em sua direção ou um toque ocasional, que indicam que há algo mais sendo transmitido através do corpo. No entanto, é fundamental não fazer suposições precipitadas sobre os gestos ou movimentos. Cada gesto deve ser observado com sensibilidade, sem interpretações apressadas. O corpo, muitas vezes, comunica de maneira muito mais direta do que as palavras, mas ainda assim é necessário um olhar atento e cuidadoso para perceber esses sinais. Movimentos como o toque no cabelo, olhar prolongado ou aproximação física podem ser uma forma de liberar emoções contidas, mas não significa, necessariamente, que há algo mais por trás, a não ser que haja uma comunicação verbal clara. Estar atento à linguagem corporal é uma habilidade importante, especialmente em interações mais sutis. Se você perceber esses pequenos sinais, pode responder de maneira mais intuitiva, sem forçar ou interpretar demais. A mulher, por exemplo, pode estar transmitindo uma mensagem através de seus gestos e expressões, indicando que há algo mais para explorar, além do que é dito verbalmente. Outro fator a ser considerado é o humor. O humor, muitas vezes, pode ser uma ferramenta eficaz para aproximar as pessoas e criar um espaço de intimidade. Quando alguém está há algum tempo sem viver certos momentos de conexão, pode começar a explorar temas e fazer brincadeiras ou comentários que antes não eram comuns. Isso pode ser um sinal de que a pessoa está tentando criar uma atmosfera mais descontraída, aberta e talvez mais próxima. O humor pode, muitas vezes, ter um tom sutil, carregado de nuances que podem indicar mais do que uma simples piada. Em certos contextos, pode ser uma maneira de avaliar como você reage, sem que a pessoa precise se abrir diretamente. Imagine a cena. Você está em um grupo de amigos em um dia comum, e ela faz um comentário que, em outra situação, seria apenas uma piada leve. Contudo, dessa vez, há algo diferente. Talvez ela diga algo como "faz tanto tempo que nada de emocionante acontece na minha vida", acompanhada de uma risada suave e de um olhar que dura mais do que o esperado. Esse tipo de humor não é apenas casual, e os gestos podem transmitir um significado mais profundo. Alguns meses atrás, um amigo me contou sobre uma situação com sua vizinha. Eles sempre conversaram de forma descontraída, mas, de repente, ela começou a fazer comentários mais ousados. Inicialmente, ele achou que eram apenas brincadeiras, mas logo percebeu uma tensão crescente, e que as piadas tinham um significado além do que parecia. A psicologia do humor, nesse caso, revela muito sobre como as pessoas tentam se conectar com os outros, especialmente quando se utilizam de duplo sentido. Quando uma mulher usa esse tipo de humor, ela pode estar avaliando como você reage, testando os limites para ver até onde pode ir. Ela não será completamente direta, pois entende o equilíbrio delicado entre provocar e evitar desconforto. As provocações sutis funcionam como uma maneira de testar sua receptividade e sua abertura para um envolvimento mais próximo. Não se trata apenas do conteúdo do que ela diz, mas também da forma como ela se expressa.
Se, de repente, ela começar a comentar sobre aspectos pessoais ou fizer uma piada mais ousada de forma casual, isso pode ser um sinal de que há algo mais que ela está tentando comunicar. O mais interessante é que, muitas vezes, essas intenções estão disfarçadas de humor, como uma forma de proteção. Se a reação não for como ela espera, ela pode rir e mudar de assunto, dando a impressão de que nada aconteceu. No entanto, se você perceber que a conversa está tomando um tom mais provocativo, pode ser um indicativo de que ela está tentando transmitir algo mais profundo. Ela costumava dizer que o humor era sua arma secreta. Em uma conversa, admitiu que gostava de fazer piadas sobre temas mais pessoais para testar a disposição da outra pessoa em entrar na brincadeira. Essa prática é comum entre aquelas que buscam estabelecer conexões mais profundas. Portanto, quando ela começar a brincar sobre assuntos que antes não surgiram, preste atenção. Não se concentre apenas no riso ou na superfície do comentário. O humor provocativo e lúdico pode ser uma maneira de explorar o mundo emocional da outra pessoa e, em muitos casos, é um sinal de que ela está há algum tempo sem experiências de maior proximidade emocional. Sua mente e corpo podem estar, de maneira sutil, expressando o desejo de criar uma conexão mais próxima. Outro ponto importante é a necessidade de afeição física. O contato físico é uma das maneiras mais claras de uma pessoa transmitir sentimentos ou necessidades que muitas vezes não consegue expressar com palavras. Após um período sem intimidade, essa necessidade de proximidade física pode aumentar, mesmo que de forma sutil, mas significativa. Não se refere apenas a gestos evidentes como abraços longos ou toques explícitos, mas sim a pequenos sinais de proximidade que carregam mensagens implícitas. Lembro-me de Laura, uma colega de trabalho de um amigo. Ele me contou como suas interações com ela começaram a mudar com o tempo. O que antes era uma saudação casual se transformou em abraços ligeiramente mais demorados ou toques sutis no braço durante as conversas. Inicialmente, ele não deu muita importância a esses gestos, mas com o tempo, percebeu que eles se tornaram mais frequentes. Esses pequenos atos não eram invasivos, mas transmitiam um desejo de proximidade, uma necessidade de toque ou até mesmo um pedido silencioso de atenção. Se você não souber interpretar esses sinais de linguagem corporal, eles podem passar despercebidos, mas ao prestar atenção, você pode perceber as intenções por trás desses gestos sutis. Inicia, muitas vezes de maneira inconsciente. Interagir com outra pessoa pode se tornar uma maneira de redescobrir o que significa estar próxima de alguém. Não se trata necessariamente de buscar algo explícito, mas de uma crescente necessidade de contato físico, que se manifesta em gestos sutis, como tocar, abraçar ou simplesmente permanecer perto de alguém. Estudos mostram que a falta de contato físico pode intensificar o desejo por afeto tátil, sendo uma resposta natural do corpo à ausência de intimidade. Curiosamente, esses gestos não são sempre conscientes. Ela pode nem perceber que está buscando proximidade, e seu corpo reage de forma instintiva, procurando calor e conexão. Nesse momento, a observação atenta torna-se essencial. Pode ser um toque breve no ombro durante uma conversa, um abraço que dura um pouco mais do que o habitual ao se despedir, ou até a maneira como as pernas se tocam de maneira casual enquanto estão sentados juntos. Esses sinais sugerem algo mais profundo do que simples amizade ou interação casual. Contudo, é importante lembrar que respeito e cautela são indispensáveis. Não se deve interpretar cada gesto como um convite explícito. Em vez disso, é fundamental interpretar a situação com sensibilidade e responder de forma cuidadosa. Se uma mulher está há muito tempo sem proximidade física, ela pode desejar afeição, mas precisa, acima de tudo, sentir-se segura e compreendida. Assim, na próxima vez que notar um toque leve em seu braço ou um abraço mais prolongado, reflita sobre o que esses gestos podem estar indicando. Por trás de ações aparentemente simples, pode haver um universo de emoções e desejos esperando para ser compreendido. Outro indicador a ser observado é a forma como a comunicação muda. Quando uma mulher passa um longo período sem proximidade, suas conversas podem adquirir um tom mais pessoal e profundo. O que antes eram diálogos do dia a dia pode se transformar em trocas mais significativas, abordando temas que talvez ela evitasse anteriormente. Esse é o momento em que suas habilidades de escuta e empatia se tornam essenciais para compreender o que está sendo transmitido. Muitas vezes, uma mulher revela suas necessidades não atendidas quando se sente confortável em sua presença, buscando algo mais significativo. Lembro-me de uma conversa com minha amiga Isabelle, que comentou como, após meses sem estar com alguém, suas interações com amigos próximos começaram a tomar um rumo diferente. Ela me disse: "Não faço isso de propósito, mas me vejo mencionando meus relacionamentos passados ou como sinto falta de estar conectada com alguém."
Essa vulnerabilidade se manifestava em frases como: "Nem lembro mais como é estar com alguém", acompanhadas de um sorriso, mas com uma mensagem mais profunda oculta. É como se ela estivesse abrindo uma janela para seus pensamentos e emoções, mostrando que existe um vazio que a acompanha há algum tempo, um peso que parece se intensificar. Lembro-me de um estudo sobre comunicação emocional que li, que revelou que quando as pessoas se sentem solitárias ou carecem de uma conexão íntima, tendem a compartilhar mais sobre si mesmas, como uma tentativa de recuperar aquele vínculo perdido. Portanto, quando uma mulher, após um longo período sem intimidade, começa a explorar esses tópicos, não é por acaso. Isso reflete sua busca por um espaço seguro onde ela possa se abrir. Se ela confia o suficiente em você para abordar esses assuntos, isso pode ser um sinal de que algo mais significativo está surgindo. O mais fascinante é que essas conversas geralmente começam de maneira leve. Vocês podem estar falando sobre relacionamentos de forma geral ou discutindo o significado de se conectar com alguém. Contudo, se ela começar a tocar em temas mais pessoais, como o quanto se sente solitária ou o que sente falta em um relacionamento, vale a pena prestar atenção. Esse não é apenas um desabafo, mas uma visão honesta de seus sentimentos mais profundos. É aqui que sua atenção e sensibilidade são essenciais. Permita que ela compartilhe o que sente, ouvindo com empatia, sem pressa ou interrupções. Mais do que palavras, o que ela busca é a certeza de que alguém está realmente ouvindo e compreendendo. Evite tratar o momento como algo trivial. Sua disposição em ouvir cria a base para uma conexão mais sólida e significativa. Ao demonstrar empatia e reconhecer a importância da conversa, você fortalece o vínculo e mostra que está disposto a compreender além das palavras. Agora, vamos falar sobre o quinto ponto: o ciúme silencioso. Mulheres podem manifestar ciúmes de uma forma tão sutil que pode ser quase imperceptível. Quando estão há muito tempo sem intimidade, esses sinais discretos de ciúmes podem surgir em momentos inesperados. Não espere grandes cenas ou reações exageradas. Em vez disso, são pequenas mudanças em seus gestos, tom de voz ou olhares que podem fornecer pistas sutis. Às vezes, o ciúme não surge de um lugar de raiva ou controle, mas de algo mais profundo e sutil: o desejo de ser a pessoa que recebe a atenção, de estar no seu lugar. Esse tipo de sentimento pode ser mais comum do que se imagina. Imagine a cena: você menciona casualmente outra mulher para seus amigos ou colegas de trabalho, e de repente percebe uma mudança no comportamento de alguém próximo. Talvez ela fique em silêncio por um segundo a mais do que o normal, mude de assunto rapidamente ou até faça uma piada que soa um pouco indiferente demais. Muitas vezes, isso não é um sinal de possessividade, mas sim de um sentimento mais complexo. Ela, sem dizer nada, pode estar demonstrando que gostaria de ser a pessoa que recebe a atenção, ou até que gostaria de estar no seu lugar. Isso me lembra de uma amiga da faculdade, a Carolina. Ela sempre foi tranquila e parecia estar super bem comigo, até que comecei a sair com uma nova namorada. Até aí, nada de anormal. Mas, conforme eu falava sobre minha nova relação, comecei a perceber algo estranho nas reações dela. Ela não dizia nada diretamente, mas as respostas dela estavam mais rápidas e afiadas, como se quisesse dizer algo, mas não o fazia. Às vezes, soltava frases como "algumas pessoas têm sorte no amor". Não era uma discussão aberta, mas parecia que havia uma mensagem implícita. Na hora, não percebi, mas depois ficou claro: era ciúme, manifestado de uma forma que eu não soube identificar imediatamente. Esse tipo de ciúme silencioso não é, na verdade, reflexo de uma briga ou de um conflito explícito. Muitas vezes, ele vem de um lugar mais profundo, como a falta de intimidade emocional ou física. Mulheres que não têm esse tipo de proximidade há algum tempo podem reagir a essas situações de forma inconsciente, como se estivessem tentando recuperar o espaço delas, sem dizer uma palavra. Pode ser uma piada sarcástica ou até uma pergunta aparentemente inofensiva: como você conversa com ela assim também? O desejo por atenção e conexão está presente, embora de forma mais sutil. Estudos psicológicos sobre o ciúme mostram que, quando é saudável, ele funciona quase como um alarme interno, indicando que aquela pessoa é importante para nós e que queremos manter a conexão viva. Não é um sinal de ameaça, mas de interesse. Esse tipo de ciúme, por mais sutil que seja, é um lembrete de que a pessoa se importa e quer se sentir próxima de você, tanto emocional quanto fisicamente. Se você está conversando com uma mulher que gosta de você, é importante estar atento a esses pequenos sinais. Pode ser uma pausa na conversa, uma leve tensão na expressão dela ou até um comentário aparentemente inocente, mas que carrega um significado maior. Por trás de uma piada, pode haver um pedido disfarçado por mais atenção e intimidade.
A chave para entender essas sutilezas é perceber sem pressionar a situação. Não se trata de realizar grandes gestos, mas de ser astuto o suficiente para captar esses sinais e compreender o que eles realmente significam. Esses sinais são uma forma discreta e genuína de ciúmes que não buscam atenção explícita, mas estão ali, sutis, esperando para ser notados. Na próxima vez que você perceber algo assim, saiba que pode estar diante de um desejo genuíno de se conectar de maneira mais profunda, mesmo que a pessoa não diga uma palavra. Às vezes, o melhor que você pode fazer por alguém é simplesmente estar presente. Não é preciso pressa nem grandes gestos, mas uma presença tranquila que demonstra que a atenção que ela tanto deseja já está ali, sem necessidade de competição ou provas. O que ela realmente quer não é uma disputa, mas uma conexão verdadeira e mais profunda. Isso me faz lembrar de momentos em que, após um tempo de solidão, comecei a procurar oportunidades discretas para ficar sozinho com alguém que me interessava. Não era algo direto, como um convite explícito. Em vez de sair com um grupo de amigos, sugeria algo mais íntimo, como um jantar tranquilo ou um filme em casa. Porque, muitas vezes, o que uma mulher deseja, especialmente se ela não tem intimidade há algum tempo, é criar momentos de proximidade de forma natural, sem pressa ou pressão. E há um motivo por trás disso. Preferimos ambientes mais privados porque é nesses espaços que a verdadeira intimidade pode florescer, sem distrações. Quando uma mulher te convida para algo mais reservado entre vocês dois, não é apenas para passar o tempo. É como se ela estivesse criando um espaço onde a conexão emocional, e talvez até física, possa surgir, sem pressões externas. A princípio, o convite pode parecer apenas uma oportunidade para se divertir juntos, mas na verdade há algo mais profundo por trás disso. Lembro-me de uma vez em que passei por essa situação. A mistura de excitação e curiosidade estava presente. Eu queria ver como a outra pessoa se comportaria em um ambiente mais íntimo, onde não havia nada para distrair ou desviar a atenção. Ao mesmo tempo, estava explorando a possibilidade de que esse interesse fosse recíproco e de que houvesse uma chance real de construir algo fora do cenário habitual de amigos ou grandes grupos. Essa necessidade de estar perto de alguém, de ter uma conversa mais profunda, de sentir a presença da pessoa, geralmente se intensifica após um período de solidão. Quando estamos juntos em um ambiente mais íntimo, é fácil perceber que a conexão vai além da simples amizade. Às vezes, a conversa se torna mais próxima do que o esperado, ou uma risada compartilhada cria um clima de cumplicidade que quebra qualquer barreira. Mas atenção, isso não se refere apenas à proximidade física. O grande truque é criar uma atmosfera confortável, onde as palavras fluem naturalmente, sem querer, os olhares se prolongam por mais tempo do que o normal. Se você estiver em uma situação onde uma mulher começa a sugerir planos para vocês dois, preste atenção. Não se trata apenas de passar tempo juntos, mas de perceber se ela está criando uma abertura para algo mais íntimo. O mais interessante é observar como a dinâmica muda quando estão a sós. Às vezes, o simples fato de estarem juntos em um espaço tranquilo revela muito mais do que você imagina. É nesses momentos, quando nada mais interfere, que a verdadeira conexão pode surgir. A verdadeira intimidade não acontece por meio de gestos grandiosos ou respostas imediatas. Muitas vezes, ela se revela no silêncio compartilhado, naquele simples prazer de estar na companhia um do outro. É justamente nesses momentos que você percebe o que realmente importa. Portanto, na próxima vez que surgir uma oportunidade, lembre-se, a verdadeira intimidade não exige pressa nem grandes declarações. Ela se constrói nos pequenos momentos, na presença silenciosa, na confiança que vai crescendo lentamente, mas com profundidade. É assim que uma conexão real se estabelece. Quando uma mulher te convida para passar um tempo sozinhos, preste atenção, esse convite muitas vezes não é apenas para estar junto de forma casual. Ela está te dando uma chave, abrindo uma porta para algo mais profundo, algo que vai além de uma simples amizade ou convivência. Se você souber perceber as intenções por trás disso, pode ser o começo de uma conexão que vai muito além do que você imaginava. Um dos sinais mais claros de que ela está realmente interessada é quando o flerte começa a se tornar constante. Já reparou que, em certos momentos, o tom da conversa entre vocês muda de repente? Cada interação parece ter uma energia diferente, quase como se houvesse uma tensão sutil no ar. Esse jogo de sedução, que antes era mais leve, começa a ser mais forte e mais presente. Eu posso falar disso por experiência própria. Quando uma mulher começa a sentir um desejo real por você, o flerte se transforma em uma forma de testar o terreno. Não é algo planejado ou calculado, mas sim algo que naturalmente começa a acontecer. As piadas mudam de tom, as palavras ganham um significado mais profundo, e o contato visual,
O olhar se prolonga por mais tempo do que o normal, como se os dois já soubessem que aquelas conversas são mais do que simples bate-papos. O mais interessante é que esse flerte não é forçado nem agressivo. Pelo contrário, ele é quase uma dança silenciosa entre os dois. Ela puxa um pouco, você responde, você puxa, ela responde, e assim vai, sem precisar dizer muito. Se você prestar atenção nos detalhes, vai notar que os comentários dela começam a ter uma pegada mais brincalhona, mais provocadora. O tom de voz dela também muda, ficando mais suave, mais pessoal. Ela pode até fazer uma piada que ultrapassa um limite ou rir mais do que o normal quando você diz algo um pouco mais ousado. Lembro de um período em que, sem perceber, comecei a flertar com alguém que me interessava. Não era algo planejado, mas aos poucos percebi que meus comentários estavam ficando mais diretos e o jogo de sedução se tornava uma parte constante das nossas conversas. Era como se não conseguíssemos parar. A psicologia da sedução nos diz que o flerte contínuo é, na verdade, uma maneira dela testar se você tem o mesmo interesse, sem precisar se comprometer diretamente. Ela está observando, jogando um pouco para ver como você reage, e isso é ainda mais comum quando ela não tem vivido uma conexão física ou emocional há algum tempo. Nesses casos, o flerte se torna uma forma de se expressar, de buscar uma aproximação, sem pressa. É impressionante como, às vezes, a sedução se constrói de maneira sutil, no ritmo certo, como uma dança que ambos, sem querer, começam a dominar. Disfarçadamente sugerido. Nesse jogo sutil, as palavras não são as protagonistas, mas sim os gestos, os olhares e a forma como a energia flui entre vocês. Ela está criando um espaço onde, sem pressa, você pode se aproximar, sem a necessidade de fazer grandes gestos. O objetivo não é apressar as coisas, mas fazer com que o momento chegue naturalmente, à medida que a tensão cresce de forma quase imperceptível. Essa fase de flerte constante, que pode se estender por semanas ou até meses, é quase uma dança silenciosa. Ambos estão saboreando a expectativa, sem pressa de chegar à linha de chegada. Aqui, o mais importante não é forçar a barra, mas saber dar o tempo e espaço certos para que a intimidade surja de maneira orgânica. É como se ela estivesse te dizendo, sem palavras, que está interessada, mas quer ver até onde você está disposto a ir. Esse processo é uma forma de manter a chama acesa, sem expor vulnerabilidades diretamente, mas deixando claro, de maneira discreta, que existe mais do que amizade. O jogo é contínuo, mas o que está em jogo vai além de uma simples brincadeira, é a construção de algo mais significativo. Agora, a bola está com você. Como você responde a esses sinais pode determinar o ritmo e a profundidade da relação. Ao perceber que o flerte está se tornando mais frequente e carregado de um peso emocional, é hora de avaliar o que está acontecendo. Se a conversa flui com leveza, mas ao mesmo tempo parece ter algo mais por trás, é sinal de que ela está te convidando, de forma sutil, para algo mais do que amizade. O segredo aqui é reconhecer que o flerte constante não é apenas uma diversão passageira, mas um convite para algo maior. Não se trata de se precipitar, mas de agir no momento certo. Se ela não tem se mostrado íntima de você há algum tempo, isso pode ser um sinal de que está observando suas reações, testando suas intenções. Esse jogo de paciência, onde os olhares e as palavras se tornam carregados de subentendidos, exige que você entenda a dinâmica e o que está sendo realmente sugerido, sem pressa de avançar ou forçar as coisas. Portanto, quando perceber que esse jogo de sedução se intensifica, observe atentamente. Cada comentário, cada olhar, cada pausa na conversa carrega mais do que as palavras podem expressar. A chave é saber quando entrar no jogo, acompanhar o ritmo e, mais importante, reconhecer o convite implícito para uma conexão mais profunda. Esse tipo de abordagem oferece uma visão fascinante sobre os sinais sutis que as mulheres em busca de uma conexão mais profunda podem enviar. O flerte constante, os convites para momentos a sós e as mudanças na comunicação são formas naturais de ela tentar criar uma intimidade emocional sem pressa. Essas ações são sinais de um desejo genuíno de estabelecer algo mais significativo, e é importante que você saiba identificar esses momentos com sensibilidade. A chave para entender esses sinais não está em grandes gestos ou palavras explícitas, mas em perceber as nuances e entender que, às vezes, o que não é dito é tão importante quanto o que é falado. Isso reflete um jogo de paciência e atenção, onde você se aproxima sem pressionar, permitindo que a conexão se desenvolva de forma mais natural e profunda. No final, é sobre estar presente, ler o que está por trás das palavras e gestos, e saber como responder da maneira mais adequada. Isso cria uma base sólida para uma relação verdadeira e significativa.
Se você curtiu o conteúdo, inscrever-se no canal é uma ótima maneira de ficar por dentro de mais dicas sobre relacionamentos e dinâmicas interpessoais. Aproveite para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo novo. Se você deseja aprofundar ainda mais o seu autocontrole e viver com sabedoria a cada dia, recomendo fortemente o Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Esse livro é uma fonte diária de inspiração para manter sua mente clara e equilibrada diante de qualquer situação. Esse é o primeiro link da descrição. E para fortalecer seus relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais, não deixe de conferir o livro Nós, Como Criar Conexões Mais Profundas e Fortalecer Seus Relacionamentos. Confira o link na descrição deste vídeo ou comece a transformar suas interações agora mesmo. Saiba ainda mais sobre como construir relacionamentos saudáveis e evitar armadilhas emocionais. Clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. E não se esqueça de se inscrever no canal Real Estoico e ativar o sino de notificações para acompanhar todas as dicas e insights que podem transformar sua vida. Te vejo no próximo vídeo.